Olá a todos, estamos com mais um Poderosamente, vídeo este que retrata a realidade nossa do dia a dia, abordando sempre o poder da mente, o que podemos mudar ou transformar. Eu e a Maricele Bernini, hoje nós vamos receber aqui, ela que é psicóloga, um convidado. E o tema que será debatido hoje, não desviar do caminho. Daqui a pouquinho nós vamos falar muito sobre isso. Tá aí, poderosamente, vídeo esse que nós abordamos aí, o poder da mente, eu e a Maricele Bernini. Hoje o nosso convidado vai abordar um tema que, de uma certa forma, mexe com o nosso caminhar, as nossas decisões. Tudo bem, Antônio, e você? Tudo bem, satisfação. E o nosso convidado de hoje, né, Maricele, é o Cleverson Grey Armelin da Silva. Passarinho, atleta, né, hoje pai de família, e faz um trabalho também aqui na nossa comunidade. No transcorrer, a gente vai conversar muito sobre esse assunto. Principalmente o trabalho que ele realiza, né, além na área religiosa, também na área esportiva. Maricele, à vontade com o nosso convidado. Sim, Passarinho, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Poderosamente. Eu gostaria que você contasse pra gente o teu histórico de vida, a sua trajetória como atleta, né? Tanto no Brasil como no exterior. E em seguida a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu nesse trajeto da tua vida profissional e como que as coisas estão hoje na sua vida. Então seja bem-vindo. O prazer é todo meu, eu agradeço pelo convite de vocês, de poder participar, é um privilégio. Eu louvo e agradeço a Deus por poder estar aqui e eu creio que nós vamos falar com muitas pessoas, né? Eu creio que a mensagem irá chegar às pessoas, isso é o mais importante, né? E assim, eu falar um pouco da minha trajetória como jogador, como atleta. Muitos já me conhecem aqui em São João, né? Retornei para cá agora de novo. Mas eu tive uma passagem, eu considero linda, porque saí de uma cidade pequena e tive a oportunidade, o privilégio de jogar nas várias cidades aqui do Paraná, nos melhores times do Paraná. E o sonho de todo jogador é ir para a Europa, jogar na Europa. E eu consegui realizar esse sonho, né? Em 2005 eu tive a oportunidade e o privilégio de ir para a Europa, concretizar esse sonho. E eu era recém-casado em 2005 e nós fomos para a Itália. Mas esse sonho meu, ele teve dois momentos. O primeiro momento do sonho realizado, mas depois também veio um momento de tristeza, de dor, onde foi que eu descobri um problema que é onde fez eu parar, né, com a minha carreira dentro da modalidade do futsal. E eu encerrei a minha carreira novo, 28 para 29 anos. E teve toda uma história na Itália, né? Quando eu fui convidado para ir para lá, eu estava no meu auge da minha carreira e tinha sido convocado para a seleção paranaense, tal brasileiro de seleções, e tive esse convite. E quando eu cheguei, né, a receber esse convite, foi uma alegria muito grande. E aí começou todo aquele projeto que eu tinha, começou a ficar um pouco escuro, porque foi onde começou a aparecer as minhas dores, né? As dores que eu tinha no joelho, essas dores foram intensificando. Nós atletas, nós temos dores, mas são dores de treinar todos os dias, a gente treinava 2 vezes por dia. Então você convive com algumas dores. Mas essa dor lá na Itália foi intensificando. E quando eu fui estrear, depois de 5 meses que eu estava na Itália, que eu fui estrear, convivendo com essas dores intensas, fazendo fisioterapia para ir treinar, mas eu tinha que treinar, não podia mostrar para as pessoas lá que eu estava com dor tão intensa, só minha esposa que estava em casa sabia quando eu chegava na minha casa.
E quando nós fomos estrear, a expectativa, nós perdemos o primeiro jogo, isso ficou marcado, nós perdemos de 7-0. Jogamos o segundo jogo, nós perdemos também de 5-1. Perdemos o terceiro também, eu não me recordo. E aí as coisas começaram a ficar difíceis e foi onde que o diretor da equipe, o presidente da equipe mandou embora por telefone. Não foi nem pessoalmente, foi por telefone. E aí entrou aquele medo, né, que a gente tem, o medo, né, e agora, como é que vai ser? Eu tinha um plano, tinha um projeto de vida, e esse projeto foi cortado, né, Então nós tivemos um momento muito duro, eu e minha esposa, na Itália, né, e aí foi onde que daí, depois desse processo, foi um processo de 10 meses, mais ou menos, que eu fiquei na Itália, e aí nós retornamos, né, para o Brasil, e aí que eu fui descobrir realmente o que era essa dor. E aí eu descobri o meu problema, que não era o joelho, era o quadril. Agora, Passarinho, diante de toda essa situação que você viveu, porque você tinha projeto, como é manter ali e não se desviar, como dizer assim, se perder ao longo dessa caminhada? Porque você saiu do Brasil, foi para a Itália, com um projeto, com um sonho. Como é que foi se manter ali? E hoje você realmente dá exemplo aí pela tua formação, pela tua religiosidade, pelo lado da ajuda profissional a novos atletas, né, que você continua ainda, né, vinculado ao esporte. Então, na realidade, eu, graças a Deus, tive uma educação, né, que meu pai nos deu, de saber o que é certo, de saber o que é errado. Não faça isso, que isso aí, né, vai te trazer coisa ruim. Então a gente sempre teve aquilo ali, a gente teve essas informações dadas pelo meu pai, pela minha mãe. E isso ajudou muito a gente não partir para o outro caminho, né, o caminho do alcoolismo, da droga, então tantas outras coisas, né, e por mais que a gente erre, porque nós somos humanos, nós estamos sujeitos a erro, mas eu sempre tinha preocupação, né, o que poderia acontecer se eu fizesse algo. Como é que o meu pai ia ser para o meu pai, para minha mãe, para minha família, e eu prezava esse nome, né? Então foi que me ajudou bastante, mesmo ainda não ter aquela dimensão de espiritualidade, do meu propósito nessa terra, o que Deus tem para cada um de nós, eu ainda não tinha esse entendimento, mas eu não desviei daquele caminho de partir para esses caminhos errados. Só para uma complementação, isso nos anos 90, 2000. Não tínhamos ainda um trabalho que se fazia com os atletas, a questão psicológica, que muito ajuda a superar aquelas dificuldades. Você não tinha nada disso naquela época? Não, nós não tínhamos. Nós éramos com a força daquilo que eu falei que o pai da gente passa. Meu pai sempre foi assim, aquilo que você propôs a fazer, faça com dedicação. E todos os clubes que eu passei, uma coisa que eu sobressaía sobre as outras pessoas era isso aí, a dedicação. Aquilo que eu fazia, eu me dedicava muito, eu treinava bastante. Então, isso me ajudou, eu sempre ter esse foco. Não, eu preciso fazer algo. Eu sempre, uma coisa que eu aprendi desde pequeno, com o ensinamento do meu pai também, é aprender a poupar. E eu ia jogar, eu falava, eu ganhava pouco, mas aquele pouco que eu ganhava, eu guardava. Porque eu falava, eu estou saindo um ano da minha casa, estou longe da minha família, do meu conforto, às vezes, de estar perto da família, para nada. Então, isso eu sempre tive na minha mente, entendeu? Então, isso ajudou bastante a não sair daquele foco. O esporte, ele tem ali a facilidade também da chamada vaidade, né? Porque, principalmente, quando você é considerado o top ali, né? Está no auge da carreira. Mas seria um trabalho ali, mental ali, como ele já tinha, né, na formação familiar e tudo, nós vamos chegar ao ponto ali da religiosidade. Acho que ajudou bastante ele, né? Eu acredito que sim, né? Quando você voltou da Itália com a sua esposa, que você foi no Brasil procurar o tratamento médico, descobrir a causa das suas dores, você acabou descobrindo que o conflito todo não estava no joelho, estava no quadril, e você precisou interromper a sua vida profissional. Você era um jogador profissional, né?
Como que foi isso? Conta pra gente. Porque quando a gente interrompe um projeto de vida, um plano de vida, normalmente a gente tem duas vertentes, né? Ou a gente se revolta contra tudo, ou a gente pensa assim, não, para tudo, calma, está acontecendo isso, eu preciso resolver isso de uma maneira que não fique pior. Não desmembrar problemas advindo de um problema que já está instalado. Como que foi para você? O que você fez quando o médico te deu o diagnóstico? Olha, você não pode voltar para a sua carreira como jogador. O que aconteceu a partir daí? Então, este momento foi um momento muito difícil. Mais um momento difícil na minha vida e da minha esposa. Nós já éramos casados, né? E aí nós retornamos para São João. E foi o tempo que eu morava com o meu sogro, né, nessa época. E foi um momento muito difícil, porque eu imaginava, como é que vai ser agora? Meu sonho, sempre fui jogador e entrei nesse conflito, agora eu não posso jogar mais. E aí foi que eu tive um momento difícil que a gente ia para os bares, às vezes, os amigos, né, convidava a gente para ir para os bares e às vezes passava da hora, você voltava um pouco alterado e às vezes você colocava isso, na verdade as desculpas, né, colocava em cima de situações que aconteciam às vezes entre eu e a minha esposa, né, você queria fugir daquele problema que estava acontecendo. Então nós tivemos um momento difícil, né, que foi muito duro para mim. Mas aí eu falo, Deus já tinha um projeto, um propósito para mim, que eu tentei ainda continuar aqui, eu voltei, na realidade, depois que eu fiz essa cirurgia, que eu tive esse diagnóstico, eu não ia jogar mais, eu ainda falei, não, eu vou tentar me superar, né? E voltei para a Itália, eu tive o convite de ir para a Itália de novo. E eu voltei. Mas aí a minha esposa ficou aqui em São João e eu fui para lá, fiquei mais 2 meses. Mas aí eu não conseguia jogar mesmo, o meu corpo físico não deixava. E aí foi onde que eu tive o retorno, depois joguei mais um ano em Maringá de novo. E aí foi onde que eu tomei uma decisão muito dura e difícil, porque eu não estava conseguindo mais. E às vezes eu estava no time, estava na equipe, mas eu não poderia ajudar. Eu vi que eu queria entrar e não podia. Aí aquilo foi também fazendo com que eu tomasse a decisão de parar de jogar. Né? E aí foi em 2007 foi onde eu tomei a decisão realmente de pararmos, de parar de jogar e aí buscar outros caminhos. Né? A minha esposa é formada, ela é farmacêutica, e aí nós tentamos ver alguma farmácia aqui na região para comprar uma farmácia e continuar não, ter essa nova missão, né, entrar no empreendedorismo. Mas nós fomos aí, o nosso destino era a Roda Velha, na Bahia. Na Roda Velha. E aí foi onde o meu sogro já tinha fazenda lá há 35 anos, ele já conhecia a área. Ele falou, por que vocês não vão para lá tentar ou ver algo diferente? E aí foi onde que nós falamos, não, vamos conhecer. Eu não conhecia. E lá para nós foi um deserto que nós passamos. Porque eu vim da Itália, né, da Europa, para ir para a Roda Velha. Alguns já conhecem a Roda Velha, hoje já vai fazer 18 anos, né, que a gente estava lá. A Roda Velha é um distrito onde não tinha asfalto, não tinha nada, poeira, vento, e eu falava, meu Deus, aonde que eu estou, Senhor? Um desafio, né? Foi um desafio muito grande. Hoje eu entendo, hoje eu tenho essa compreensão de que eu teria que passar por tudo isso mesmo. Se hoje eu estou aqui conversando com vocês, foi porque eu tinha que passar por esses desertos e foi difícil também lá na Roda Velha, o momento que nós passamos na Roda Velha. Nós passamos também por muitas lutas, provas lá. E então lá foi onde que daí eu tive um encontro maravilhoso, especial com Jesus e aí foi um up na minha vida, foi uma virada de chave. Ok, nós vamos a um pequeno intervalo e nesta próxima parte nós vamos abordar o lado da sua fé, da mudança, da transformação.
Voltamos com Poderosamente aqui. Vídeo este que tem hoje a participação aqui do Cleverson Grey Armelin da Silva, passarinho, atleta na área de futsal, por muitos anos aqui em São João do Ivaí, no Paraná, e jogou aí por várias cidades do estado do Paraná, inclusive também no exterior. E hoje trazendo essa experiência dele, de vida, né? E é onde a gente vê aí que quando você tem um propósito e quando Deus determina, a coisa acontece, né, Marcelo? É verdade. E o mais bonito de tudo, né, da história dele, é essa obediência a Deus, porque eu imagino, né, passarinho, o quanto de conflito e dores, não só física, mas dores emocionais também você vivenciou, até você compreender que o seu plano de vida ele estava um pouquinho fora do que Deus tinha planejado para você. E hoje você compreende que o melhor, né, Deus desconhecendo a imperfeição, né, tudo que você vivenciou foi perfeito até você chegar ao dia de hoje. Mas aí você voltou da Itália, se estabeleceu em São João, daí você foi para a Bahia com a sua esposa e acabou voltando para São João. Como que foi isso? Então, é uma história legal, né, inspiradora para muitas pessoas que a gente tem que se alinhar a um propósito, né? Todos nós temos um propósito. Até você se alinhar, ele não é fácil, mas a partir do momento que você começa a entender, e foi lá na Roda Velha que, igual eu tô falando, nós montamos a farmácia lá, uma farmacinha pequena, e Deus já estava no negócio da farmácia. Ali foi onde começou a nossa transformação em todas as áreas. A financeira, a espiritual, a emocional, foi tudo ali, foi tudo. E nós fomos prosperando de mês em mês na Roda Velha. Era uma coisa assim que eu ficava impressionado, mesmo ainda eu não sido convertido, eu ficava, Deus está nesse negócio. Porque a minha esposa mexia mais na área dali de atendimento e eu mais na área financeira. E eu Você falava, estava feliz. estava feliz, eu falava, nossa Deus, o senhor está, né, tá fazendo algo aqui que isso aqui não é humano, é espiritual. E aí a minha esposa já participava da igreja evangélica, ela ia na igreja batista, lá em Roda Velha. Inclusive o pastor meu, que era o meu pastor lá, uma história legal, porque eu ainda frequentava bares, né, lanchonetes. Como a gente tinha comércio, o comércio ele traz de você ser convidado para aniversários, para festas. E eu ia de vez em quando também com a minha esposa, esporadicamente, mas eu ia. E aí eu encontrava esse pastor às vezes na lanchonete, que a gente tinha a lanchonete da esquina maior que tinha lá em Roda Velha, e eu, às vezes, com a cervejinha a mais na cabeça, eu falava assim, ó o meu pastor aí, ó. Esse aí é o meu pastor. E é engraçado que hoje ele conta isso lá na igreja, né? Até hoje ele conta que fala, ó, o passarinho falava isso, que eu era o pastor dele, e eu realmente coloquei ele em minhas orações, que eu vou ser o pastor dele mesmo. E aí foi onde que eu comecei a ter um encontro com Jesus e eu comecei a frequentar, mas ele ainda não era evangélico. E um dia, nós lá num culto, o pastor falou, passarinho, o que está faltando para você e a Thaís entregar a vida para Jesus? E aí foi bem assim olhei para ela, falei, não está faltando nada. Falei, eu acho que chegou a hora. E aí foi onde nós tivemos um encontro com Deus. E depois que nós tivemos esse encontro, foi aonde que realmente eu comecei a conhecer Jesus. Eu não conhecia, eu ouvia falar de Jesus, falar de Deus, mas o conhecer foi a partir dali. Nós já estávamos tentando, a minha esposa estava tentando ficar grávida há 3 anos e meio, né? A gente já estava tentando a buscar outras alternativas, que era um sonho meu e dela, né, de ter um filho. E Deus é maravilhoso, que quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós descemos as águas, nós fomos batizados. Uma semana depois, a minha esposa estava grávida. Então, assim, eu falo que Deus é maravilhoso. E aí, cada vez mais eu fui conhecendo. Aí depois
eu acabei sendo parte dos 12, né, o pastor tinha 12 pessoas que conviviam com ele, e eu fui uma dessas 12, e ali eu fui conhecendo a Jesus a cada vez mais, e fui ficando maravilhado, e aí eu também tinha um entendimento que Deus estava nos preparando para ali, para nos mandar para outro lugar. E um dia veio um profeta ali, ele falou, ó, vocês vão fazer uma obra do Senhor, mas não é aqui em Roda Velha, é para outro lugar. E aquilo ficou no meu coração. E aí, assim, muitas lutas dentro da farmácia, dentro do nosso comércio, porque é um lugar pequeno e farmácia é um ramo diferenciado dos outros ramos. Às vezes o funcionário saía e voltava, e a minha esposa, muito dedicada, eu já vi que ela estava já, assim, se perdendo um pouco em relação, estressada, não querendo mais aquilo. E foi onde que eu comecei a falar com Deus, Senhor, qual que é? O que o Senhor está querendo da nossa vida? O que o Senhor está querendo para mim e para ela? E aí foi onde nós tomamos outra decisão difícil, de deixar lá as coisas e voltar para São João. E nesse momento você tinha ideia da dimensão do que estava acontecendo? Porque assim, em algum momento houve uma revolta, mas eu quero jogar. Eu estou sendo tipo o contador, né, da farmácia da minha esposa. Você já estava mais aceitando o desenrolar dos acontecimentos, ou você ainda estava tipo, nossa, o que está acontecendo aqui? Então, até lá na Bahia, eu não tinha muito, que eu cheguei, porque ainda eu batia minha bolinha, eu ia jogar mesmo, né, com uma prótese na perna, eu jogava minha bolinha, nós tínhamos um clube lá que eu participava, então eu matava aquela vontade de jogar. Mas quando eu voltei para São João, ó, para você ver, quando aí eu comecei, mas falei, mas parece que dá para me voltar a jogar de novo, né? Quando nós formamos a equipe da Bronze aqui, e aí começou a voltar de novo aquilo em mim. Não, porque você voltou, eu voltei para minha cidade natal, aonde aqui eu sou o passarinho. Todo mundo me conhece, né? Onde começou, a região me conhece, o estado me conhece. Então começou, mas aí eu sempre quando dava eu falava, Senhor, eu não vim para cá para isso. Tá acendendo, mas não é, eu não vim para isso. E aí eu voltava de novo no meu lugar. E aí o Senhor, meu filho, eu não trouxe você para São João para isso não. E aí foi onde que daí eu comecei. Nós fizemos muitos cursos, eu e a minha esposa lá, né? Esse curso de casais. E aí foi onde que Deus, um dia orando, Deus falou, eu quero que você comece a aplicar esse curso em São João. E a minha esposa começou primeiro que eu. Deus falou antes com ela. Ela começou antes, ela hoje já vai ser a 5ª turma que ela dá desse curso. E aí foi onde eu comecei também, estou indo para a 3ª turma agora, né, num curso de ajudar homens. E aí eu estou começando a entender, nós temos também um momento que a gente faz uma vez por mês, reunião de casais em casa. E aí eu estou descobrindo que o propósito que o senhor trouxe para nós para cá é esse. Mas você não se afastou totalmente do esporte? Não. A ligação sua com o esporte ainda é muito forte. É forte, bate o coração. Eu tenho meu filho que é apaixonado por esporte, apaixonado por cavalo, e inclusive hoje ele foi jogar, ele né, está tendo um campeonato em Marumbi, ele está participando, e eu vejo a paixão dele, né, também pelo esporte, mas eu sempre tento colocar para ele que ele tem que fazer a história dele, né, não viver a minha história, porque às vezes, se a gente não souber lidar com essa situação, o filho quer o filho quer viver a história do pai. Então eu tento mostrar para ele não, que ele tem que fazer a história dele, né? Mas hoje assim, eu estou mais consciente do que não. Se eu jogar é porque eu gosto de jogar. Eu não tenho que provar mais nada para ninguém. E eu tinha esse conflito ainda dentro de mim, não, eu tenho que mostrar ainda para alguém que eu sou aquele passarinho que jogou aqui com 20 anos, 25 ou até 28. Então, Deus tem mostrado isso para mim. Isso está sendo muito legal. A fé, de certa forma, ela sempre foi a sua base, né? Porque vocês sempre foram família religiosa, de uma certa forma, né? Sim, como eu disse, meu pai sempre ensinou isso. Mesmo ele também não sendo, né, aquele praticante, mas ele ensinava o caminho, que a gente tem que temer a Deus, né? Que nós temos que sempre estar no caminho certo, né? Então, eu era temeroso a isso. E até hoje eu penso muito, igual eu falei, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, isso está dentro de nós, porque nós somos seres humanos, mas Deus vem através do Espírito dele em nós
e faz nós voltarmos para a nossa centralidade da consequência que aquele erro pode causar. Então hoje eu tenho muito medo disso. Pô, a minha conduta, como é que está sendo? Está sendo legal? Porque as pessoas estão vigiando nós a todo tempo, a todo momento. Nós somos espelhos, principalmente, primeiramente, para a minha casa, para os meus filhos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Só informando aí que o Passarinho, ele é presbítero da Igreja Renovada, só que para registrar aqui, né? Então você é presbítero da Igreja Renovada. Sim, graças a Deus hoje a gente tem esse compromisso, né? Com Deus, eu falo que é com Deus e nós somos presbíteros, tentamos trazer as pessoas, né? Eu sempre convido as pessoas a participarem. Eu não gosto de falar de religião, porque Deus, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Mas quando eu tenho a oportunidade de falar, Mas é bom falar de Deus, né? é bom. Esse é um ambiente gostoso que, na verdade, é isso que Deus quer para todos os seus filhos, né? É isso que Ele quer. E é isso que hoje eu tento passar para as pessoas, né? A gente não vai agradar a todos, mas a gente procura ter uma conduta o mais certo possível, né? Isso é que eu sempre peço para Deus: Senhor, não deixe eu desviar dos seus caminhos. A hora que eu desviar, me traga de novo para a rota. Aí, portanto, estamos chegando aí ao final. Maricele, com o nosso convidado, vamos às considerações finais. Passarinho, pelo que eu estou entendendo, em nenhum momento você teve, embora você tenha tido momentos difíceis, né, como você já relatou, em nenhum momento você teimou com a vida, né? Foi difícil a aceitação do diagnóstico do problema no seu quadril e joelho, o seu sonho da realização pessoal e profissional, de ser um jogador profissional, ele foi interrompido. Hoje você joga, mas não profissionalmente. E você foi um servo obediente de Deus. Então você utilizou a espiritualidade para que você resolvesse alguns conflitos. E na psicologia acontece um fenômeno que chama sublimação. Quando a gente está em sofrimento psíquico, a gente transforma esse sofrimento em ajuda ao próximo. E foi isso que você fez, né? Hoje você é uma pessoa que transformou o seu sofrimento em benefício para você mesmo, porque você amadureceu psicologicamente, espiritualmente, e hoje você está na condição de auxiliar outras pessoas a amadurecerem também. Conta pra gente o que aconteceu que você não se revoltou. Qual que foi assim a virada de chave que você pensou assim, não adianta eu me revoltar, porque no contexto clínico, né, dentro das psicoterapias no meu consultório, existem muitas pessoas que procuram ajuda psicológica porque elas não aceitam o rumo que a vida toma, que é totalmente diferente daquilo que elas planejaram para a vida delas. Isso causa muito sofrimento. O que você fez? O que você tem para contar para a gente que você não tomou esse rumo, né? Eu vou trilhar a jornada do sofrimento e aceitou os planos que a vida, que Deus tem para você? Me ensinou, né, a sempre preservar o nome da nossa família, né? Então isso é uma coisa que eu temia muito. Às vezes alguma atitude, alguma decisão errada que eu tomar, o que pode gerar, o que pode causar isso aí para os meus pais e para a minha família. E aí foi onde que eu, né, consegui ter isso na minha mente e não sair desse caminho, né, e partir para o caminho errado. E aí foi onde que eu comecei a conhecer Jesus. Aí Jesus trouxe para mim, foi trazendo as clarezas para mim da minha vida, qual que era realmente o meu propósito, né? O meu propósito. E aí eu fui alinhando, né, através da palavra dele, o que a palavra dele nos ensinava, eu fui trazendo isso para dentro do meu coração, né? Eu fui guardando essas palavras dentro do meu coração, porque eu preservo muito a família. Porque hoje eu entendi que o maior projeto de Deus, esse é o maior de todos, é a família. E hoje eu tenho uma família muito linda e especial, né?
Eu tenho meu sogro, o Jorge, que é um cara que eu estimo demais, o Jorginho do Bazar, a minha sogra Célia, e eu ganhei outras famílias junto comigo. Então, isso me ajudou a ter um comportamento diferenciado, a não partir para o caminho errado. Eu tenho hoje um nome a zelar, né? E aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus me ensinou, eu quero tentar compartilhar com as outras pessoas, né? Eu quero tentar mostrar que há um caminho para elas, que não é o caminho da perdição, não é um refúgio nas drogas, um refúgio no alcoolismo, na prostituição, enfim, mas sim um caminho que Deus tem para cada uma delas. Porque nesse momento da vida da gente, começa a acontecer situações onde o inimigo começa a contar mentiras para as nossas vidas. Que você não é capaz, que você é dessa forma mesmo, você não tem jeito. Sabe, as mentiras, as condenações que o inimigo começa a colocar na vida das pessoas. Então, assim, o que eu tento mostrar com com a minha vida, né, com a experiência da vida que eu tive como atleta e hoje, eu tento passar principalmente para os jovens, né, através do esporte, porque ainda eu estou no esporte ainda, eu faço parte do esporte, eu estou junto com eles, mas eu tento mostrar um comportamento diferente, né, um comportamento que realmente vai nos levar a esse propósito que Deus quer para nós. Então eu sempre peço para Deus, Senhor, me use da maneira, do jeito que o Senhor quer, né? Mas isso foi uma parte fundamental, a parte espiritual. A parte espiritual me tirou de trilhar aquele caminho errado. Então hoje eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas que Jesus ama ele, que ele é único, que ele é especial, que não existe outra pessoa, ele é único. Então eu tento motivar as pessoas desta forma para que eles não vá para o caminho errado. E que privilégio, né? Você teve um pai terreno que foi um referencial de vida para você e você conheceu o seu pai espiritual, Jesus, Deus, e hoje você está sendo um referencial de vida para as pessoas, né? E como, passarinho, um referencial de vida, o que você diria para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão passando por um sofrimento, às vezes um divórcio, passando por uma doença terminal, ou a pessoa vivenciando um luto difícil de um filho, de um parente muito próximo, de uma pessoa que está vivendo um drama existencial. O que você gostaria de falar para essa pessoa neste momento? Então, nesses momentos de dores, né, de tristeza, as pessoas às vezes elas querem se esconder, ela não quer encarar aquele problema, né? Enfrentar, enfrentar Uhum. o medo, né? Porque tudo isso causa medo de como eu vou lidar com as situações. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês procure os caminhos do Senhor. Não tem como nós desviarmos. Não, tem que ser primeiro lugar. A palavra do Senhor diz, buscai em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A parte espiritual, ele tem que começar a estar no meio de pessoas que têm esse pensamento, ele tem que estar no meio de pessoas que vai levar ele para cima, tirar daquela situação com palavras positivas, como eu disse, mostrar para ele que ele é único, que ele é especial, que ele tem um propósito, ele está passando por uma situação difícil, mas ele vai sair dessa, porque nós passamos por deserto, por provas, por tentações, por lutas, mas todas elas, quando nós começamos a entender, é para nos deixar mais fortes. Ok. Agradecer a sua presença aqui no Poderosamente de hoje. Maricele também. Nós estamos aqui encerrando mais um Poderosamente. Gostaríamos de agradecer aqueles que nos apoiam. Toninho Cesário, muito obrigado. Supermercado Copar aqui de São João do Iraí, Frigorífico Mais Fish. Júnior Bezerra, os nossos agradecimentos também. E finalizando aqui, eu gostaria de trazer uma colocação feita pelo Reinhold Erich. Ele diz aqui o seguinte: traumas são como sombras do passado, mas a mudança de ambiente é a luz que revela novos caminhos para a cura e o nosso crescimento pessoal.
Deus abençoe a todos e até o próximo Poderosamente.